Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos na minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Boa noite, irmãos. Que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus. Um prazer, um privilégio ter você conosco novamente nessa noite, para que juntos possamos prestar culto ao Senhor, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu queria convidar você a que abra a sua Bíblia no Salmo de número 51, para que nós possamos fazer uma leitura inicial. Salmo 51. Salmo 51 é o texto no qual faremos essa leitura inicial. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 10.
Salmo 51, a palavra de Deus vai nos dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido certamente dos irmãos, um texto escrito por Davi, quando o profeta Natan o chama à razão e faz com que ele enxergue então o grande pecado ao qual havia cometido. Davi imediatamente então se arrepende e volta-se ao Senhor numa oração, num salmo de arrependimento, de confissão, de contrição, colocando a sua vida diante de Deus e rogando ao Senhor que o perdoe dos seus pecados. Eu e você também, assim como Davi, nascemos na iniquidade. Eu e você também nascemos em pecado. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós prestamos culto a Deus, quando nós elevamos a voz a Deus, fica bem que nós nos coloquemos humilhados diante de Deus, que nós peçamos a Ele que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe. Queria convidar você a fazer isso agora, onde quer que você esteja, a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar sua vida diante de Deus, pedir a Ele que sonde seu coração e que perdoe os seus pecados, para que o nosso culto seja então agradável a Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em Teu nome, para a Tua glória, louvando e adorando ao Senhor, porque o Senhor é digno do nosso louvor e adoração. Contudo, Deus, ainda há em nós resquícios do pecado dos nossos primeiros pais, pecado esse no qual toda a raça humana foi atingida. E por isso então, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Queremos pedir ao Senhor que se compadeça de nós, porque nós temos falhado, nós temos desobedecido, nós temos sido rebeldes, nós temos sido um povo de dura serviço, obstinado. Queremos pedir ao Senhor então que o Senhor nos perdoe, porque nós reconhecemos isso. Queremos nos colocar de forma muito transparente diante do Senhor, o Senhor que sonda corações e mentes, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos faça melhor a cada dia e que receba a nossa adoração, o nosso culto como um aroma suave, porque tudo que nós fizermos aqui nessa noite, Deus, terá como objetivo a glória do Teu nome. Nós apresentamos ao Senhor essa oração no nome santo e pela mediação de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós teremos agora um momento de louvor e por conta das restrições impostas pelas autoridades municipais, governamentais, o nosso louvor terá hoje uma dinâmica diferente. Contudo, ainda assim, certamente, com muita alegria no coração, louvaremos ao Senhor. Convido você então que louve ao Senhor conosco.
já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar, teus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá fugirei. Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás. Muito bem, irmãos, gostaria de convidar você então a abrir mais uma vez a sua Bíblia e agora no Salmo de número 103. Salmo de número 103, nós teremos agora um momento de exaltação e gratidão a Deus. Salmo 103, apenas os 2 primeiros versos, a palavra de Deus vai nos dizer assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Com efeito, Deus tem sido bom para Israel. Deus tem sido bom para mim e para você. Em meio às tempestades que temos enfrentado, às lutas que temos enfrentado, temos visto diariamente a boa mão do Senhor repousando sobre a nossa vida. Por isso eu queria convidar você a que nós nos coloquemos novamente diante de Deus no espírito de oração, para agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelas bênçãos, pelo cuidado, pelo amor, pela salvação em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, deixe que venha à sua mente, deixe que brote do seu coração palavras de louvor, de adoração, exaltação e gratidão a Deus, pelo Deus que Ele é, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele é, especialmente pelo que Ele é. Vamos orar? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ó Pai, nós queremos nos colocar mais uma vez diante de Ti, com o coração agradecido, jubiloso, por todas as bênçãos que temos recebido de Suas mãos. Bênçãos materiais, sim, mas especialmente bênçãos espirituais, que tem nos fortalecido a cada dia, que tem nos renovado a cada dia e que tem transformado o nosso ser à forma de Cristo. E por isso nós somos gratos ao Senhor, por isso nós louvamos ao Senhor, nós te bendizemos, nós compartilhamos, testemunhamos com outras pessoas daquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós, na nossa vida, para que outras pessoas também possam adorar, exaltar e glorificar teu nome, Pai. Recebe, pois, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, pois apesar dos nossos lábios serem impuros, do nosso coração jorram fontes, ondas de louvor e gratidão ao Senhor por tudo o que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, fez e fará. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Essa é a oração que nós fazemos na mediação de Cristo. Amém.
Coisa boa, irmãos, é poder louvar a Deus. Coisa boa é poder adorar a Deus na beleza da sua santidade. Coisa boa é poder nos colocar diante de Deus com júbilo nos lábios. Nós vamos fazer isso agora, nós vamos louvar ao Senhor. Eu convido você, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Nós faremos isso com o nosso ministério de louvor. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de convidar você a que você então abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 5, que é o texto da nossa meditação nessa noite. Salmo 5, nós faremos a leitura apenas dos 3 primeiros versos do Salmo 5. Salmo 5, 1 a 3, eu farei a leitura. Os irmãos, por favor, com reverência, com temor e tremor, acompanhem a leitura da palavra de Deus. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez nesta noite, agradecidos, consolados, confortados pelos textos que já lemos, pelas orações que já fizemos, pelos louvores que já entoamos, preparando o nosso espírito para esse momento, um momento agudo do culto, que é a exposição da tua palavra. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, fale ao teu povo. Pedimos ao Senhor que essa palavra, que será agora pregada, ensinada, compartilhada, possa servir como verdadeiro alimento espiritual ao teu rebanho, Deus, e que todos nós sejamos, pela ministração do teu Santo Espírito, edificados, alimentados, renovados, pela força que só a tua palavra tem. Cuida de nós, Deus. Tira todas as nossas distrações. Fala ao nosso coração. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, no nome e pela mediação de Jesus Cristo. Amém.
Muito bem, irmãos. Salmo 5, um salmo de Davi, é o salmo que nós meditaremos nessa noite. Mas antes de adentrar ao texto, eu gostaria de contar uma pequena história a vocês, que vai servir como ponte para nos levar, então, até a mensagem que nós temos nessa noite. A história que eu gostaria de compartilhar com vocês se passa num filme do ano de 1993, um filme cujos atores principais eram Bill Murray e Andie MacDowell. Muito bem, no que se dá esse filme? Nesse filme, o ator principal, Bill, faz o papel de um meteorologista que vai até uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos para acompanhar o feriado, as festividades do Dia da Marmota. O Dia da Marmota é um feriado celebrado nos Estados Unidos e no Canadá, no final do inverno, ali no hemisfério norte, e que, segundo a tradição local, segundo a tradição desses lugares, ao final do inverno, uma marmota sai de sua toca e, dependendo do lugar, do lado para o que ela olha e do tempo que ela gasta olhando para o céu, então a população sabe se o inverno durará muitos dias ainda ou se já está prestes a acabar. Muito bem, relevem essa situação. O que eu gostaria de destacar desse filme e trazer para a nossa introdução ao nosso sermão dessa noite é de que no filme, o ator principal, o personagem principal, interpretado por Bill Murray, ele se vê numa situação totalmente atípica, inverossímil, claro, de que ele dorme e acorda sempre voltando ao mesmo dia. Então ele está lá para cobrir esse feriado, do dia 2 de fevereiro, assim como eu disse. Ao final do dia ele dorme, e quando ele acorda no dia seguinte, ele está no 2 de fevereiro. O filme se chama Feitiço do Tempo. E ele dorme de novo ao final de mais um dia, e quando ele acorda, ele está no mesmo dia. E dia após dia, o dia vai se repetindo. O dia vai se repetindo, ele está sempre no mesmo dia. Querido, por que eu trouxe esse filme? Porque, em alguma medida, você não tem a impressão de que você também faz parte, hoje, de um filme como esse, Feitiço do Tempo? Você não tem, em alguma medida, a impressão de que você tem dormido e acordado sempre no mesmo dia? Por conta dessa pandemia, por conta dessa situação de reclusão em que nós estamos, as crianças não vão à escola, muitos dos adultos não vão ao trabalho, não vão à faculdade. Enfim, nós estamos vivendo como se o dia estivesse se repetindo, e isso começa a gerar em nós uma angústia, isso começa a gerar em nós uma insatisfação, isso começa a gerar em nós um tédio terrível, porque parece que as coisas não andam. Quantos planos nós fizemos para 2020? Quantos planejamentos nós fizemos? Aqui, falando do nosso rebanho, quantos projetos nós tínhamos para o primeiro semestre de 2020 e que simplesmente não aconteceram. E que não acontecerão, porque nós estávamos trabalhando em cima de datas. Algumas dessas datas, alguns desses calendários, desses feriados, eles não se repetirão mais neste ano. Então, neste ano, nós não vamos conseguir, de maneira nenhuma, cumprir a nossa agenda, cumprir aquilo que nós tínhamos planejado a fazer. Nenhum dos nossos departamentos, nenhuma das nossas sociedades internas. Talvez você pense exatamente assim. Talvez você também tenha feito planos, projetos, e os quais você não conseguirá levar a cabo. O homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando eu olho para o texto, então, saindo do filme, voltando aqui para a nossa meditação dessa noite, quando eu volto, então, para o Salmo 5 e eu olho para a vida de Davi, a impressão que eu tenho é que, obviamente, em graus diferentes, claro, mas que em alguma medida Davi também está sentindo uma espécie de angústia, uma espécie de aflição, uma espécie de temor, que de alguma maneira se assemelha ao nosso, não em proporção.
não em proporção, mas que se assemelha ao nosso. Davi está vivendo aqui no início do Salmo 5, nesses 3 versos do Salmo 5, que são o objeto da nossa meditação, um turbilhão de sentimentos. O coração e a mente de Davi estão passando por um turbilhão de sentimentos, por um turbilhão de sentimentos contrários, de sentimentos diferentes, e que ele tenta organizar e que ele tenta de alguma maneira colocar dentro de uma ordem, para que ele possa conviver com isso, para que ele possa lidar com essa situação que ele atravessa aqui no Salmo 5. Eu queria convidar você então a que nós mergulhemos no texto, nesses 3 versículos, para entendendo o que acontecia aqui nesse momento da história e absorvendo aquilo que Davi fez para si próprio, para lidar com a situação que ele enfrentava, tomando então para nós essas aplicações que nós possamos também, lidar com essa situação a qual nós enfrentamos nesse momento. Uma situação de indecisão, incerteza, medo, temor, angústia. Não deveríamos ter esses sentimentos no nosso coração, mas ainda os temos. Vamos caminhar pelo texto? Eu queria convidar você então a voltar os seus olhos novamente para o versículo 1 do Salmo 5, que diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Só até aí. Querido, Davi está aqui, muito provavelmente numa madrugada, numa manhã, num começo de manhã, rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor dê ouvidos à sua oração, que o Senhor escute as suas palavras e, mais do que isso, que o Senhor acuda aos seus gemidos. Davi se encontra num momento de puro desespero. Davi se encontra num momento de puro desespero. E é interessante que, se você voltar os seus olhos a alguns versículos antes do texto que nós estamos trabalhando, no capítulo 3, especialmente agora no capítulo 4, o último verso do capítulo 4, Davi vai dizer que estava em paz. Salmo 4, versículo 8, Davi vai dizer: olha, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Davi gozava no último versículo do Salmo 4 de uma paz interior, de uma tranquilidade tão grande que o fazia colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Logo depois, imediatamente depois, Davi diz que o seu coração está angustiado, ele clama ao Senhor por socorro, ele diz que ele expressa, que ele solta gemidos e clama pela misericórdia do Senhor, pelo cuidado do Senhor, tanto que logo à frente, no capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer que a sua alma está profundamente perturbada, e ele vai dizer aqui no Salmo 6, também no Salmo 13, aonde o Senhor está, Senhor, e até onde, até quando eu terei que suportar essa situação? Até quando, Senhor? Querido, Davi era afligido por inúmeros inimigos. Davi passou toda a sua vida sendo acossado, perseguido por vários inimigos. Inimigos distintos, mas vários inimigos de toda a ordem. Se não, vejamos, quando da sua juventude, quando foi tirado de trás do do rebanho de ovelhas do qual cuidava, Davi teve que lidar, teve que guerrear com um gigante de 2,90 metros, armado até os dentes. Esse é o primeiro inimigo que se apresenta diante de Davi. Depois disso, Davi terá que enfrentar o primeiro rei de Israel, Saul, que o persegue por inveja. Depois disso, Davi terá que lidar com o seu próprio filho, Absalão, que se revolta contra ele, que se rebela contra ele, que toma o seu trono e que o humilha, se deitando com as concubinas de Davi, seu pai, à luz de todo o Israel.
ainda há mais. Ainda existiam os exércitos inimigos que tentavam tomar Jerusalém e que foram alvo de várias campanhas de Davi através da história. Inimigos, exércitos muito mais preparados do que aquele que Davi comandava. E finalmente, irmãos, talvez o mais temível de todos os inimigos que Davi teve que enfrentar ao longo da sua vida, ele próprio, seu coração, que era enganoso, desesperadamente corrupto, inclinado ao mal, e que lhe pregou várias peças, e que lhe trouxe vários infortúnios, vários tipos de sofrimento ao longo da sua vida. Davi enfrentou vários inimigos. Nós não sabemos aqui no Salmo 5, versículo 1, qual desses inimigos trazia tanto temor, tanto medo, tanto desespero ao coração de Davi. Muito provavelmente o texto vai tratar aqui do seu filho, no momento que ele atravessava dificuldades com Absalão, mas nós não sabemos exatamente se é exatamente assim. O que nós sabemos é que, seja lá qual for o inimigo que Davi estivesse enfrentando nesse momento, esse inimigo lhe tirava a paz. Esse inimigo lhe tirava o socorro. O gemido aqui que Davi diz no final do versículo 1 é súplica, é clamor, é uma dor na alma. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. É esse o sentimento que envolvia o coração de Davi nesse momento, por enfrentar um inimigo que lhe trazia desespero, que lhe trazia uma falta de perspectiva absurda, que lhe fazia, que lhe cegava os olhos e fazia com que ele não enxergasse o Deus a que ele servia. O Deus a que ele servia. Quando se você já viajou de avião, ou se não viajou, já deve ter visto em filmes, às vezes nós estamos aqui na Terra e nós olhamos para o céu e o céu está totalmente nublado, carregado de nuvens negras, nuvens pesadas, chuvas, relâmpagos, enfim. Mas se você toma aqui um avião, quando você atravessa essa camada de nuvens, o que você vislumbra é um céu azul, é um céu perfeitamente azul, é a calmaria, é a paz. Davi, nesse momento da sua vida, não conseguia enxergar isso, porque a sua mente estava totalmente conturbada, o seu coração estava aflito, e ele se sentia, então, totalmente desamparado. Talvez você esteja se sentindo assim nessa noite. Talvez você esteja enfrentando um inimigo do qual você não tem armas para enfrentar, ou o qual você não tem armas para enfrentar. Talvez você esteja vivendo um momento de medo, um momento de pânico, um momento de incerteza. Talvez você esteja enfrentando um momento em que você só consegue olhar para Deus e dizer: até quando, Senhor? Ouve a minha voz, ouve o meu grito, ouve o meu gemido. Acorde ao meu gemido, tem misericórdia, Senhor. Talvez seja apenas isso que você consegue fazer nesse momento. Mas eu queria deixar uma pergunta a você. Será que isso não é o suficiente? Será que recorrer a Deus, será que dizer a Deus: Deus, acorde ao meu gemido, não é tudo o que de fato você precisa fazer? Davi assim o fez. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Dá ouvido, Senhor, ao meu gemido. Parece que o Senhor se esqueceu de mim, que não se importa mais. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido, ao meu lamento, à minha súplica. Mas Davi vai continuar caminhando. Davi vai continuar escrevendo. E no versículo 2 ele vai dizer assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então, querido, a paz e a serenidade, tranquilidade que haviam no último versículo do Salmo 4 se transformou em desespero no primeiro versículo do Salmo 5, e de desespero ela passa agora a se manifestar
numa demonstração de relacionamento e de consolo na busca pelo Senhor. Davi vai dizer, repito, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então o que Davi demonstra aqui após o seu momento de desespero é uma profunda ligação emotiva, espiritual com Deus. O que Davi demonstra aqui é que existe entre Davi e Deus um relacionamento intrínseco, próximo, um relacionamento íntimo de pai e filho, porque Davi se refere a Deus dizendo: o Senhor é o meu pai, o Senhor é o meu rei, e esse pronome possessivo meu, ele só pode ser usado quando de fato aquilo nos pertence. E no caso de Davi, ou no caso dessa citação, meu Deus, meu rei, nós só podemos chamar a Deus de meu Deus se Deus antes tiver nos chamado de meu filho. Deus só é o nosso Deus se nós formos filhos de Deus. Então, querido, Davi demonstra aqui um relacionamento, uma intimidade, uma proximidade com Deus, que faz com que o seu coração tenha autoridade para dizer a Deus: o Senhor é o meu rei, escuta o que eu estou te pedindo. Escuta o que eu estou te pedindo. Abba, Pai. Esse é o sentimento de Davi. Esse é aquilo que traz paz ao coração de Davi. Saber que ele está lidando com um Deus que ouve as suas orações. Saber que ele está lidando com um Deus que o adotou em Cristo e que por isso ele é de Deus. E nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, adotados por Deus em Cristo, uma vez adotados por Deus em Cristo, não somos mais filhos da ira, mas somos chamados filhos de Deus. E enquanto filhos de Deus, podemos, com toda a força e vigor dos nossos pulmões, clamar: meu Deus e meu Pai. Querido, você consegue entender a profundidade dessa sentença? Você consegue entender a profundidade dessa afirmação? Nós somos feitos filhos de Deus. Deus nos amou. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, agora, por conta do sacrifício de Cristo, pela obra expiatória de Cristo, sacrificial de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus e constituímos com Deus um relacionamento. E esse relacionamento é alimentado, é criado, gerado na cruz. E é alimentado diariamente pelos meios de graça. Então, querido, nós somos adotados por Deus em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Somos chamados filhos de Deus. Isso é definitivo, um sacrifício único, uma vez só, aconteceu para nunca mais. Mas no dia a dia, a nossa relação, o nosso relacionamento com o nosso Pai é mantido, alimentado, fortalecido pela leitura da palavra. Então, quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. É mantido por nós falarmos com Deus. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando lemos a palavra, Deus fala conosco. É mantido pelas mensagens que ouvimos, pelos sermões que ouvimos e pela ação do Espírito Santo, que faz com que tudo isso que ouvimos seja de fato aplicado em nossa vida, aplicado em nosso coração. Então, quando Davi se refere a Deus dizendo Rei meu e Deus meu, lembrando que Davi era o grande rei de Israel. Então o rei aqui tem um sentido espiritual. Rei meu e Deus meu, escuta a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Eu não estou implorando, parafraseando aqui Davi, eu não estou implorando aos deuses pagãos dessas nações pagãs estranhas. Não.
Eu estou implorando a Yahvé. Eu estou implorando ao grande eu sou. Eu estou implorando ao Deus da Bíblia, Criador do céu e da terra, ao meu Pai. Observe como isso muda toda a situação. Toda a situação. Davi fala a Deus aqui no versículo 2 como um filho fala a um pai. E talvez para Deus, Davi fosse ainda aquele garoto, aquele jovem ruivo, impulsivo, com coração de criança, que cometeu várias bobagens ao longo da sua vida, mas que se arrependeu de todas elas, que se humilhou de todas elas e que manteve durante toda a sua vida um estreito relacionamento com Deus. Davi escreveu, irmãos, quase metade, cerca de metade dos Salmos, comprovado 74 pelo menos. Davi é o grande rei de Israel. Davi escreveu, inspirado pelo Espírito, obviamente, alguns dos mais lindos textos que preenchem o cânon sagrado. Davi era um homem que mantinha relacionamento com Deus. Davi podia se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu estou pedindo ao Senhor, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Rei. Então, Davi é aquele que tinha no seu coração o firme propósito de não ofender a Deus. Nós, eu, você, podemos fazer isso? Eu e você mantemos um relacionamento de proximidade tão grande com Deus? Eu e você, assim como Davi, podemos também afirmar que Deus é o nosso Rei, de que Deus é o nosso Pai, de que Deus é o nosso Senhor? Nós temos falado verdadeiramente, francamente com Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós temos falado a Deus: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Relacionamento, queridos, relacionamento. Mas Davi tem ainda uma terceira, ou podemos destacar daqui do texto, uma terceira atitude de Davi, e que nos serve como lição nessa noite. O versículo 3 vai dizer assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então agora Davi vai encerrar esse bloco, esse pequeno bloco do versículo 1 ao 3, expressando diante de Deus a sua confiança. Davi estava aturdido, perturbado, desesperado, sim. Mas Davi se lembrou do relacionamento que mantinha com Deus, e Davi imediatamente então viu o seu coração ser preenchido por uma abundante confiança em Deus. Tanto que ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Ou seja, de manhã eu oro ao Senhor, de manhã eu falo com o Senhor. E depois de ter falado com o Senhor e de te apresentar a minha oração, eu fico esperando. Queridos, essa é uma absurda prova de confiança. Davi sai de um momento de desespero, se lembra da intimidade que mantém com o Senhor e expressa a sua confiança no verso 3. Eu coloco diante do Senhor a minha oração e descanso, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu sonho, do que eu planejo, porque o Senhor é Deus, o meu Rei. Então, querido, quando nós lemos essa sentença de Davi, nós temos absoluta certeza de que Davi tinha a convicção de que o Senhor o escuta, de que ele podia apresentar a oração a esse Deus, porque esse Deus dava ouvidos à sua voz, e porque esse Deus tem poder para acudir, para socorrer, para curar, para reverter. A palavra apresentada aqui no hebraico, a palavra apresentar aqui no hebraico, no qual ele diz apresento a minha oração,
ela dá a impressão, a sensação de um sacrifício. Então é como se Davi estivesse dizendo: eu entrego ao Senhor pela manhã o meu sacrifício. Eu entrego ao Senhor pela manhã aquilo que eu tenho de melhor. Eu me coloco na tua presença, eu me coloco diante de ti, porque eu confio em ti. E Davi dirá isso muitas outras vezes, em muitos dos salmos que leu. No Salmo 23, Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Querido, isso é uma demonstração de confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me levará, Ele me guiará. Essa é uma demonstração de confiança que vem de um coração arrependido, de um coração que confia em Deus, que crê que Deus pode reverter toda e qualquer situação. Salmo 40, versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Então, em todas essas situações pelas quais Davi passou e pelas quais eu descrevi no início, todos esses inimigos que enfrentou, Golias, os filisteus, Saul, Absalão, seu próprio coração, em todas elas, em todos esses momentos de terror, em todos esses momentos de pânico, Davi tinha muito claro na sua mente que o Senhor era o seu pastor, e de que ele poderia esperar confiantemente pelo Senhor. Tanto que no versículo 6, um pouco à frente, versículo 6, no Salmo 6, ele escreve: o Senhor ouviu a minha súplica, ouviu a minha oração. Ele tinha confiança de que o Senhor faria, como de fato o Senhor fez. Salmo 6, versículo 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha oração. Querido, isso é um testemunho de confiança em Deus. Isso é um testemunho de que nós podemos, devemos esperar, confiar em Deus, porque Deus ouve a nossa oração. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada nos assegura que aos seus filhos, aos filhos de Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele nos escuta e Ele nos responde. Talvez Ele não nos responda da maneira como nós, ou a resposta que nós gostaríamos de receber. Mas o sim, o não, o talvez vem de Deus. Vem de Deus. Mas muitas vezes nós fingimos que não ouvimos, porque a resposta que nós queremos é outra. Então nós dizemos: não, Deus, isso aí não. Faz de conta que o Senhor nem falou. Vou continuar esperando, hein? E Deus fala: não, isso eu não estou ouvindo não. Vou esperar mais um pouquinho aqui, Deus. E nós vamos barganhando com Deus, e nós vamos fingindo que não percebemos os sinais, a voz de Deus falando ao nosso coração. Davi certamente várias vezes também fez assim. Ele foi alertado a respeito de Saul, de como ele deveria ter agido com Saul e não agiu. Ele foi alertado de como ele deveria ter agido com Absalão, da liberdade que ele dava a Absalão, da falta de pulso firme dele para com o seu filho Absalão, e depois pagou então um altíssimo preço. Ele foi alertado a respeito de Batseba, quando ele olhou para a laje, ao lado de onde ele estava na laje, olhou para a laje do lado e viu Batseba. Ele foi alertado: olha, aquela é a mulher de Urias. Ele perguntou ao servo: quem é aquela? E o servo imediatamente falou: aquela é a mulher de Urias, ou seja, ela é uma mulher casada. Então, quantas vezes Davi, durante a sua vida, muito provavelmente ouviu sim a voz de Deus dizendo não, mas ele optou por ir por outro caminho e pagou um alto preço por isso. Mas ainda assim, com todas as suas falhas,
com todos os seus erros, Davi ainda é chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Então, querido, o fato de Davi se arrepender, se humilhar, o fato de Davi se colocar toda manhã diante de Deus, clamando, pedindo, rogando, na confiança de que Deus poderia fazer, faz com que Davi seja chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Davi descansa, Davi espera, porque Deus está ouvindo a sua oração. Então você que me ouve nessa noite, descansa, espera, porque Deus está ouvindo a sua oração. Abandone o temor, abandone o desespero. Crie um relacionamento íntimo com Deus através do seu filho. Relacionamento íntimo com Deus passa obrigatoriamente por Jesus Cristo. Crie um relacionamento íntimo com Deus e espere pelo Senhor. Coloque a sua oração pela manhã e fique esperando. Queridos, eu gostaria então de concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andou por essa terra, Ele nos fez algumas promessas preciosas que Ele tem cumprido e cumprirá. Ele prometeu que Ele seria o Emanuel, o Deus conosco, que caminharia conosco. Ele prometeu que Ele jamais, nunca, jamais nos abandonaria. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não está só. Quando você se sentir como Davi se sentiu aqui no versículo 1, quando as suas lágrimas alagarem o seu leito, assim como Davi registra, lembre-se, você não está só. Você não está só. Jesus Cristo está andando contigo. O Senhor Jesus é o nosso irmão. Então viva um relacionamento saudável com Ele. Busque conhecê-lo, amá-lo, viver com Ele e para a glória dEle. Crie uma agenda de oração. Crie um momento de consagração da sua vida a Deus diário, em todo o tempo, para que o seu relacionamento com Deus chegue ao ponto de você poder, de forma muito sincera, dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu Senhor. E finalmente, o Senhor Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador com Deus. Apresente a Ele as suas demandas, confia nele e o mais Ele fará. Ele é o nosso pastor, Ele não nos deixará faltar nada. Então, nos momentos de tristeza, de desespero, de preocupação, clame ao Senhor, crie relacionamentos, vínculos íntimos com o Senhor e confie no Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria convidar você a que feche os seus olhos mais uma vez. Nós então faremos uma última oração e logo depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Oremos. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez em Teu nome, para a Tua glória, agradecendo ao Senhor, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Agradecendo ao Senhor porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus fiel, justo, que tem cuidado do seu povo, assim como prometeu. O Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o bispo das nossas almas, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o grande Yahvé. Nós queremos então descansar no Senhor, nas Tuas promessas e no Teu cuidado. Nós sabemos que muitas vezes o nosso coração, que ainda é falho,
se encherá de temor, de ansiedade, de inquietação, de medo. Talvez, Deus, até de depressão, de ansiedade. Mas nós devemos crer e confiar que se nós colocarmos as nossas demandas diante do Senhor, de que se nós buscarmos um relacionamento íntimo com o Senhor há de responder às nossas orações. Muito vale, por sua eficácia, a súplica do justo. O Senhor nos atenderá em tempo oportuno. Então nós podemos recorrer ao Senhor, buscar o Senhor e esperar, aguardar confiantemente pelo Senhor. Que assim seja, Deus, na vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem nessa noite. E que, em nome de Jesus, o Senhor possa trazer paz, tranquilidade, serenidade a cada um. Que a graça bendita do Senhor seja derramada de forma abundante sobre a vida, sobre a família de cada um que nos ouve nessa noite. Que o Senhor nos conceda uma noite de descanso. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias. Que nós tenhamos uma semana para amar, adorar e esperar confiantemente pelo Senhor. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Pastor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado por ter passado esse tempo conosco, que você tenha sido edificado, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos, se o Senhor assim nos permitir, se agradar a Ele, na próxima quarta-feira, 19 horas, no estudo bíblico pelas epístolas de João. Todos os dias, no nosso Facebook, na nossa página do YouTube, caminhando pelos salmos. Salmos sequenciais, devocionais de 5 minutos para alimentar e edificar a sua alma. Um grande abraço, que Deus o abençoe em Cristo e até uma próxima oportunidade.